e vamos então dar sequência de onde nós paramos. Onde nós paramos? Fizemos aqui, estamos praticamente concluindo a série dos 10 mandamentos. Estudamos aqui os 10 mandamentos, um por vez, um a cada quarta-feira. A série completa. Todos os 10. Mas dando enfoque aos princípios que estão por trás de cada mandamento. Quem veio, quem acompanhou sabe do que eu estou dizendo. Estudamos cada princípio para mostrar que nós temos que ir além do texto e estudar aquilo que está por trás. E vimos que quando a gente vai até o princípio, a coisa fica diferente. Rapidamente, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quem se lembra do princípio que está por trás desse mandamento? Princípio da lealdade. Segundo mandamento: não adorar imagens, não ter ídolos, não adorar imagens. Qual o princípio básico? O princípio da adoração. Aliás, a propósito, só um parênteses sobre esse mandamento. Hoje é dia 28 de outubro. Eu nem sabia disso, mas ao sair de casa, liguei a televisão, estava ouvindo o jornal e fiquei sabendo que há uma determinada religião que comemora essa data como data de São Judas Tadeu. Parece até que lá no bairro ali de Indianópolis, onde fica a igreja, parece que a rua está abarrotada de gente comemorando uma data. É interessante porque o mandamento diz para não adorar imagens nem santos. E há hoje uma igreja comemorando isso. Nós não queremos entrar no mérito, apenas vejam, o mandamento, não eu, não esta igreja, o mandamento diz que não se deve fazer isso. E na televisão eu ouvi o representante desta igreja dizendo lá na entrevista do jornal da Globo, dizendo assim: hoje o São Judas é que vai interceder por toda essa população junto ao Pai. Segundo a Bíblia, isso não é verdade, isso não acontece, e Deus pediu inclusive que não fizesse isso. Portanto, é um desrespeito ao mandamento, ok? Mas fecha parênteses, é apenas uma informação para você saber como se viola o mandamento de maneira assim, na frente de todo mundo. Terceiro mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. Qual é o princípio que dá base a esse mandamento? Princípio da reverência. Quarto mandamento determina a observância do sábado, não trabalhar no sábado, santificar o sábado. Qual o princípio? Santidade. Quinto mandamento: honrar pai e mãe. Princípio: respeito à autoridade. Sexto: não matar. Princípio: respeito à vida. Sétimo: não adulterar. Princípio: fidelidade. Oitavo: não furtar. Princípio: honestidade. Respeito à honestidade, não furtar. Honestidade. Nono: não mentir. Qual o princípio? Respeito à verdade. E o 10º: não cobiçar. Qual o princípio? Contentamento. Bem resumidamente, para nós chegarmos até aqui. Aí, quando nós chegamos no 10º mandamento, nós comentamos que iríamos estudar isso na quarta-feira passada. Prometemos estudar o 11º mandamento. E aí algumas pessoas ficavam me perguntando: mas que negócio é esse? Não são 10? Que negócio é esse de 11º? Eu prometi, semana passada, que nós iríamos estudar. Nós vamos começar o estudo dessa noite repetindo o verso da semana passada, para quem não veio, para poder saber qual é o 11º mandamento, que nós vamos estudar hoje a segunda parte. Então vamos começar revelando o 11º mandamento. Abra lá, Evangelho de João, capítulo 13, isso é para quem perdeu, João 13, versos 34 e 35, palavras do próprio Jesus Cristo. Veja bem o que ele disse e a importância do que ele disse. João 13, 34 e 35, diz assim, preste atenção: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Alguns comentários bem rápido de algumas coisas que nós falamos aqui na semana passada. Primeiro, Jesus disse novo mandamento. Nós estudamos que na verdade esse mandamento não era novo no sentido de novidade. Por quê? Porque nós vimos que lá no Velho Testamento, lá em Levítico 19 e 18, Deus já mandava amar ao próximo. Portanto, não era uma novidade. Vimos que no Novo Testamento o próprio Cristo, em momentos anteriores do seu ministério, já havia resumido os 10 mandamentos em 2 princípios.
Quais são os princípios que ele resumiu lá em Mateus 22? Amor a Deus e amor ao próximo. Ele mesmo já tinha falado disso. Portanto, não havia novidade. Por que ele disse: novo mandamento vos dou? E aí nós estudamos aqui o que há de novo nesta ordem que Jesus deu. E vimos que duas coisas ele colocou. O que havia de novidade é amar como eu vos amei. Não é qualquer tipo de amor. Era o amor, amar ao próximo do mesmo jeito que Cristo nos amou. E aí surge então a pergunta: de que jeito Jesus nos amou? Porque se é para eu amar ao meu próximo do jeito que ele me amou, eu preciso estudar, e nós vamos fazer isso essa noite, como é que ele me amou. Porque essa é a novidade. Não é amar simplesmente, é amar como eu vos amei. Esse foi o primeiro ponto que nós vimos. E o segundo ponto importantíssimo está no verso 35, quando ele disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Preste atenção, bem rapidamente, porque nós falamos isso na quarta-feira passada. Preste atenção. Amar a Deus acima de todas as coisas, ou não ter outro Deus, é um mandamento vigente? Sim ou não? É um dos 10 vigente. Não adorar imagens, ídolos, não se curvar diante delas, não pedir para que elas sejam nossas intercessoras. Isso é um mandamento vigente? Claro que é. E por aí vai. Pergunto: hoje nós temos que guardar o sábado? É um mandamento guardar o sábado? A guarda do sábado identifica o povo de Deus? Sim ou não? O pastor acabou de falar aqui, isso no livro de Apocalipse é muito claro. A guarda do sábado é uma identificação do povo de Deus de todos os tempos. Honrar pai e mãe identifica o povo de Deus? Sim ou não? Não adulterar identifica o cristão verdadeiro? Em resumo, os 10 mandamentos identificam o povo de Deus? São características do povo de Deus? Sim ou não? Pois é, mas olha o que Jesus disse. São características, não se discute, ele mesmo confirmou. Mas ele diz que não é a principal característica. Porque ele disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Nisto, se vos amardes uns aos outros. Jesus disse que, embora todas as outras sejam características do povo de Deus, e não se discute isso, não está em questão, ele disse que a principal, a maior, aquela que identifica o seu seguidor, é o amor ao próximo. De que jeito? Do jeito que ele nos amou. E eu disse aqui na quarta-feira passada que ao estudar essa matéria eu fiquei preocupado. Porque tenho eu amado o meu próximo do jeito que Jesus me amou, sendo esta a principal característica do seu verdadeiro seguidor? E nós estudamos aqui uma série de coisas em relação a esse assunto. É a principal característica, não elimina as outras. Você compreende isso? Não elimina as outras. Mas Jesus disse: nisto conhecerão. O amor ao próximo, do jeito que Jesus nos amou, é a principal característica do seu verdadeiro seguidor. E aí essa noite nós vamos entender um pouquinho, porque eu preciso entender qual foi o jeito que Jesus me amou. Esse é o ponto para nós essa noite. De que jeito ele me amou? Porque se eu não amar do mesmo jeito, eu não sou seu verdadeiro discípulo. Este é o ponto. E de que jeito ele me amou? Abra comigo. Não sei se você, antes de você abrir comigo lá em Lucas, preste atenção aqui. O tempo do verbo. Vamos ler lá o verso 34, João 13, 34. Vamos prestar atenção no tempo do verbo. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amei. Em que tempo está este verbo? No passado. Preste atenção no olhar retrospectivo de Jesus. Ele está se referindo aos discípulos e faz menção a um fato passado. Como eu vos amei. Então a questão é nós buscarmos o que é que ele fez, porque aquele ainda não tinha sido crucificado. Ainda não. Como eu vos amei. Ele está dando uma dica a que ele está se referindo. E nós vamos buscar na Bíblia o que tinha acontecido ali naquela noite que ele estava falando no cenáculo, na véspera da sua crucifixão. Isso aqui aconteceu na madrugada da crucifixão de Jesus.
O que tinha acontecido ali para ele fazer uma referência imediata para os discípulos? Como eu vos amei. Vamos buscar para onde ele levou a mente dos discípulos. Vamos achar na Bíblia, Lucas 22. Grande parte, ou a esmagadora maioria dos comentaristas bíblicos e teólogos consideram que o relato de João 13, nós vamos voltar daqui a pouco, João 13 e Lucas 22 se referem, os dois relatos se referem à mesma coisa. Vocês vão ver, a mesma coisa. João 13 tem um paralelo com Lucas 22. Eu quero ler primeiro Lucas 22, o verso 14. Lucas 22, verso 14, que diz assim, veja, naquela noite, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Quando aconteceu isso? Na noite que antecedeu a morte de Jesus. Ele estava à mesa com os apóstolos. Eu estou voltando, ele falou como eu vos amei. Estou procurando o que aconteceu antes. Tá? Versos 24 em diante. Ele diz assim, houve também entre eles uma forte discussão entre os discípulos, sobre qual deles parecia ser o maior. Para aqui um pouquinho. Preste atenção. Imagina Jesus sabendo o que aconteceria daqui a poucas horas, menos de 24 horas, ele sabia que ele seria morto. Está na sua última reunião com seus discípulos, um momento solene, um momento em que ele tinha recados importantes para passar, coisas muito importantes para dizer. Está reunido com os discípulos e ele relata o quê? Poucas horas antes da sua morte, os discípulos entraram numa discussão, a Bíblia diz uma forte discussão. Qual era a razão dessa discussão? Pelo que eles estavam discutindo? Quem seria o maior dentre os discípulos? Olha só a discussão, olha o ser humano e olha Jesus observando isso. Ou seja, eles não estavam entendendo nada do que estava prestes a acontecer. Não estavam entendendo nada do ministério de Jesus. Estavam completamente fora, alheio. Amigos, ali estava a igreja de Deus. Ali estavam os homens que iam prosseguir com a obra de Cristo, e a Bíblia mostra que estavam totalmente despreparados, discutindo vaidade, cargo, quem ia ser o quê. E aí Jesus intervém e vai falar aqui no verso 25, ele vai dizer o seguinte: disse-lhes Jesus, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós, agora se referindo aos discípulos, mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Vamos esmiuçar isso aqui porque é muito importante. Porque não é só uma declaração, mas tem a ver com um costume, um conceito, um estilo de vida dos judeus. Por quê? Porque para nós isso soa de uma maneira muito light. O que Jesus está falando ali era uma coisa muito mais chocante para eles. Por quê? Havia um costume do povo judeu, muito sério, levado a sério, que os mais novos serviam aos mais velhos. Assim era na família. O filho mais novo servia os irmãos mais velhos e os pais. Ele era o famoso faz tudo, o mais novo. Então vai lá, pega meu óculos, pega meu chinelo, vai lá. Era sempre o mais novo que fazia isso. Isso é uma tradição judaica. Isso tem uma maior implicação quando você vai para o dono, por exemplo, de uma terra, de uma fazenda. Ele teria escravos naquela época. O escravo é que tinha que servir ao Senhor. Isso é um conceito. E olha a gravidade desse, ou a importância, melhor dizendo, desse conceito. Se ele tivesse escravos judeus e gentios, os escravos judeus estavam liberados das tarefas mais servis. Era o escravo gentio que tinha que fazer isso. Agora chega ao ponto. Qual era uma das tarefas mais servis, mais rasas que alguém tinha que fazer? Digamos assim, a mais humilhante no tempo de Jesus. Olha que coisa curiosa. Eles andavam, lá era calçada assim, era cimento como a gente anda hoje, asfalto. Eles andavam onde?
um deserto, de sapato, de tênis da Nike, como é que eles andavam? Sandália. Como é que ficava o pé de noite? Ficava legal? Tenta imaginar, o sujeito andar quilômetros no deserto, no barro, na terra, na chuva. Como é que chegava em casa? O pé estava bonito? Então o que tinha que fazer? Eles chegavam e os escravos ou os servos lavavam os pés do Senhor. Se o escravo fosse gentil, ele tinha que lavar, e não o escravo judeu. Era uma ofensa o escravo judeu lavar se tivesse um escravo gentil presente. Olha só, isso é uma tradição. Aí eles estão discutindo à mesa quem é o maior. E Jesus diz assim: quem que é o maior? Quem está sentado à mesa ou aquele que serve? Ele está fazendo uma pergunta. Ora, lógico que é o que está sentado à mesa, porque aquele que está servindo é empregado, é o servo, é o escravo. E Jesus disse: eu, porém, sou como aquele que serve, e não como aquele que está sentado à mesa. Isso quebra um paradigma. Isso é uma coisa assim que, para eles, é um choque. Mas Jesus não é um Deus de palavra, de discurso, não. Jesus vai muito além. E aí, para chocar aquela plateia ali de discípulos, olha o que ele vai fazer. Volta lá para João 13. Volta para João 13 e vamos ver o que Jesus vai fazer em seguida. Vocês sabem, né? É muito conhecido. Mas a gente precisa enxergar por outro enfoque. João 13, verso 4. Veja que o relato é paralelo, continua falando da mesma ceia. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus Cristo pegou a toalha, pegou uma bacia d'água e começou a lavar aqueles pés limpinhos dos discípulos. Ele, considerado e tido como o mestre de todos eles e adorado e respeitado por todos eles. Ele, o chefe, vamos dizer assim, o grande, pega e começou a fazer a atitude do escravo. Vocês acham que os discípulos acharam isso uma coisa normal? Entenderam isso? O que vocês acham? Jesus fazer... Imagine, considere a tradição, considere o momento, a época, o tempo em que Jesus fez isso. Vocês acham que eles acharam normal, sendo eles judeus? Jesus quebrou um paradigma ali, muito sério. Ele se comportou como o escravo mais reles que podia ter. Bom, quer ver como a reação deles? Verso 6. Aproximou-se Simão Pedro, né? Que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Pedro, por que isso? O que está acontecendo aqui? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Esse nunca aqui, no original, ele tem uma dupla negativa, tá? É como se dissesse assim: não vai lavar, não. É uma dupla negativa. Não vai lavar, não, no grego. O grego considera essa expressão que é usada, é uma dupla negativa. Não vai lavar, não. Respondeu, verso 9. Não, verso 8, né? Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro, como sempre, impulsivo, né? Primeiro ele fala, depois pensa. Aí no verso 9 ele pensou, né? Respondeu Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Me dá um banho. Não, você não vai lavar de jeito nenhum. Jesus falou: bom, se eu não lavar, você não tem nada a ver comigo. Não, então lava os pés, as mãos, a cabeça, me dá um banho. Olha o Pedro, esse é o Pedro, né? Sempre impulsivo. Primeiro ele falava, depois ele refletia, né? Verso 10, olha Jesus. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita lavar senão os pés, no mais está todo limpo. Não precisa te dar um banho, Pedro, você já tomou banho. Eu só vou lavar os pés, porque você já está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia que o haviam de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Como é que vocês acham que Judas se sentiu ali na mesa? Ele disse: vocês estão limpos, mas nem todos. Sabia que Judas ia traí-lo? Claro que sabia. Verso 12, preste atenção aqui agora. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Compreendeis?
Por que ele perguntou isso? Eles tinham entendido por que Jesus foi àquela posição de humilhação, que naquele tempo era um ato extremamente humilhante, sendo ele o Senhor. Eles compreenderam? Claro que não, senão Jesus não tinha perguntado. Jesus acabou de fazer aquilo, eles estavam estupefatos e Jesus disse assim: compreenderam? Claro que eles não compreenderam, mas a pergunta que eu quero fazer é essa noite: e você? Compreendeu o que ele está dizendo? Você está entendendo? Porque quando ele disse assim, que vocês amem aos outros como eu vos amei, e citou um fato do passado e não a cruz no futuro, o que ingrediente ele estava colocando no nosso amor ao próximo? Um amor em que a minha pessoa fica em segundo plano e a pessoa do próximo fica em primeiro. O meu eu tem que ser abafado, anulado completamente, para que o próximo seja mais do que eu. Esse é o amor de Jesus. É o nosso amor esse? O próximo vem na minha frente? Percebem a complicação? Não é simples quando fala de amor ao próximo, porque amar como ele amou é complicado, porque então eu tenho que começar a desenvolver uma coisa que não é natural em mim. Eu preciso entrar num processo para fazer isso. Porque esse processo de humildade não é uma coisa assim, ó, hoje eu vou dormir e amanhã eu acordo humilde. Pronto, agora eu sou humilde. Não é assim. Sempre o nosso orgulho vai falar. Isso é um treinamento, é um exercício diário, que você tem que começar a compreender como é amar como Cristo. Então ele está trabalhando na contramão do mundo, porque o mundo ensina que nós estamos em primeiro lugar. Seja feliz, é o que o mundo diz para você. Não importa se você vai largar seu marido ou sua esposa, se você não ama mais, larga e pega outra, e vai ser feliz. E se você tiver que casar 10 vezes, case, porque você não deve ficar com alguém que você não é feliz. Isso é o que o mundo ensina. Você em primeiro lugar, o outro não importa. Se você vai abandonar uma família ou uma esposa. Aí vem Jesus e diz assim, ó, paga tudo isso. Esses não são meus discípulos. Sabem qual é a característica daquele que me segue? É amar o próximo como eu amo, e eu amo desse jeito. O próximo vem em primeiro lugar. Você guarda o sábado, Mauro? Guarda o Senhor. Muito importante. Mas não é tudo. Você não adultera, Mauro? Não, Senhor. Muito importante. Importante. Mas não é tudo. Você não rouba? Não. Não, Senhor. Mas você ama o próximo como eu te amo? Isso é tudo, Mauro. Eita chacoalhada que a gente toma, hein? A gente que chega no meio da vida e se sente cristão, né? Sou cristão. E de repente começa a aprender com Jesus e vê que a coisa, o buraco é mais embaixo. E é importante a gente aprofundar isso aqui. Era tão incompreensível aos olhos humanos o que Jesus estava fazendo naquela época quanto é hoje. Era tão incompreensível a maneira como ele ama que ele precisou perguntar: vocês compreendem o que eu estou fazendo? Era incompreensível isso. Como é hoje? Incompreensível. Interessante. Alguém aqui sabe o que é um relicário? O relicário é uma coisa que quem é oriental sabe o que é, pelo menos a maioria. O costume oriental é muito comum isso. O relicário é um templo em miniatura, muito conhecido no Oriente. Templo em miniatura, onde ali eles tinham um culto, faziam um culto para um deus da região ou um ídolo local. Então os peregrinos vinham, os adoradores vinham, se ajoelhavam diante daquele relicário, um templo pequeno. E ali eles rezavam, adoravam o seu Deus, a sua entidade. Ali eles faziam incenso, colocavam incenso, e ali eles faziam aquele culto de adoração àquele Deus, àquela divindade. Esse é um relicário, onde as pessoas, os peregrinos vinham e se ajoelhavam ali. Jesus está começando a trabalhar com uma coisa interessante, está mostrando para nós o seguinte: nós podemos ser cristãos, não há dúvida. Dentro do cristianismo existem grandes missionários, evangelistas, pessoas que têm todos os tipos de dom. Uns dons de pregar, outros dons de visitar, outros dons de fazer companhia para doentes. Existem dons diversos, vários dons. O que Jesus está dizendo é que muitos dos cristãos que recebem dons,
Eles têm um problema sério, que é o eu, que é o orgulho, que é a vaidade. Estão cheios do eu. E isso atrapalha o relacionamento com Deus. Então, a ilustração do relicário quer dizer o seguinte: muitos de nós cristãos temos o costume oriental, porque nós nos ajoelhamos diante de um relicário e ficamos ali adorando a nossa própria imagem espelhada, o que nós achamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Nós estamos ali nos adorando, o nosso eu, a nossa vontade, como se estivéssemos fazendo um incenso e um culto de adoração a nós mesmos, no relicário da nossa mente, do nosso coração, no nosso íntimo. É um culto quase que diário, a mim mesmo. Quer ver como é que a gente percebe isso? Os que dão estudos bíblicos, talvez entendam melhor o que eu vou falar. Isso acontece com alguma frequência. Você está dando estudo para uma pessoa, começa a ensinar a Bíblia, mas é muito frequente você ouvir a pessoa dizer assim: não, mas eu não acho que é assim. Para mim, Mauro, para mim, Deus, eu não preciso ir à igreja. Eu posso ficar aqui na minha casa e eu converso com Deus. Deus é uma energia. Eu não preciso. Deus está em todo lugar, está dentro de mim. Não preciso de religião. Para mim, Mauro, esse negócio de guardar o sábado, eu acho isso uma besteira. Você sempre vai ouvir na frente: eu acho, eu penso, eu acredito. Interessante, né? E aqueles que dão estudos bíblicos nunca usam a palavra eu. A gente sempre diz assim: a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, Jesus fala. E aqueles que não estão com Deus sempre dizem assim: mas eu não acho que é assim, mas eu não acredito nisso, mas o eu. Por quê? Porque a pessoa tem como seu próprio ídolo, seu próprio Deus, a sua própria vontade, a sua própria inteligência, o seu próprio conhecimento. Não importa Deus nem os outros, importa o que eu penso. Isso é um culto de adoração a si mesmo. A vontade de Deus sempre vai ficar em segundo plano, em primeiro plano a sua própria vontade. É um culto de adoração a si mesmo. Eu acho, se eu acho, está ponto final. E é muito comum a gente ouvir alguém argumentar, inicia com essa palavra: mas eu acho que não é assim, mas eu acredito, mas eu vem sempre na frente. É eu demais. E aí a gente começa a ver as relações humanas e começa a perceber que essa palavrinha de duas letras, eu, ela atrapalha o casamento, a sociedade, a vida em família, todo tipo de relacionamento. Muitos casamentos acabam por causa do eu. Eu acho que é assim. Se você não concorda, então tchau. Eu quero desse jeito. Se você não quer, então vai viver a sua vida. Eu acho que é assim. Eu quero ser feliz. Eu acaba com qualquer relação humana, seja casamento, acaba com o que for. Porque o eu vem em primeiro lugar. De repente vem Jesus, revoluciona tudo e diz assim: o eu não pode vir em primeiro lugar, o eu vem em segundo. O mundo fica atônito. O mundo não compreende. Aí ele pergunta: vocês compreendem o que eu estou dizendo? Percebem como é profundo o que ele estava fazendo naquela noite? Estava tentando demonstrar que se eu quero ser feliz, eu tenho que vir em segundo lugar. Parece um contrassenso, mas é a fórmula da felicidade. Outro dia eu vi alguém dizer, num casamento, uma frase que eu guardei, achei muito boa essa frase. A pessoa falou assim: se alguém casa para ser feliz, provavelmente vai se separar. E as pessoas ficam: como assim? Agora, se você se casar para fazer alguém feliz, você vai ser feliz. Olha o segredo do casamento. Para aqueles que têm mais tempo de casamento, eu vou fazer 30 anos, meu pai 55, eu tenho 54, 55, 56, 56 anos. É ou não é o segredo do casamento esse, pai? Casamento, o segredo simples é esse para vocês jovens que estão me ouvindo. É fazer o outro feliz. É a melhor maneira de você ser feliz. Pena que a gente descobre isso no meio da vida. Tem gente que se casa e quer ser feliz. Não vai ser. Faça o outro feliz e você vai ver as bênçãos que você vai receber de Deus. Jesus está ensinando isso. Ele está revertendo conceitos, princípios. Está revertendo. Está mostrando que a fórmula da felicidade não é a fórmula humana. É você pensar no outro primeiro e você vai ser feliz. Porque Cristo era extremamente feliz e ele vivia para o próximo. Ele não vivia para ele. E você conhece alguém que foi mais feliz nesse mundo do que ele? Porque ele vivia para o próximo.
Para a gente começar a encerrar, quero dizer que Deus, os seus planos era distribuir muito mais dons espirituais do que a igreja tem hoje. Muito mais. Por que você acha que a igreja talvez não receba todos os dons na plenitude que Deus gostaria de dar? Por quê? Porque o eu atrapalha. O eu. Alguns começam a se achar demais, começam a achar que são muito importantes, e Deus é obrigado a maneirar um pouquinho no dom. Aqueles que conseguem ter esta humildade são os mais aquinhoados com dons. Quanto mais humilde, mais serve ao próximo, mais dons recebe. Eu conheço algumas pessoas assim, que têm dons maravilhosos e são pessoas extremamente humildes. Eu conheço, a começar por aquele que me deu estudos bíblicos e que me trouxe para a igreja, o Moisés, uma das pessoas mais humildes que eu conheço. Agora aqui, 4 passos rapidinho para a gente ir embora para casa. Vamos tornar um pouco mais prática a lição ou o estudo dessa noite. 4 passos importantes para viver como Jesus viveu, porque para amar como Ele me ama, o segredo é viver como Ele viveu. Eu só posso amar como Ele ama se eu viver como Ele viveu. Não tem como você desassociar. Se eu não viver como Ele viveu, eu não posso amar do jeito que Ele amou. Então, os 4 passos aqui para essa palavrinha humildade, interessante que essa palavra não aparece nenhuma vez no Evangelho de João. E Jesus só está falando disso. Mas a palavra, o termo humildade não aparece. Mas 4 passos para eu buscar essa humildade que me capacita a amar como Jesus ama. Peça, rogue a Deus por humildade. Oração. Humildade é uma coisa tão complicada para nós, que a gente, quando ficar de joelho para fazer a nossa oração e os nossos pedidos, um dos pedidos, e eu confesso a vocês que vai fazer 2 ou 3 semanas que eu estou trabalhando nesse tema, há 2 semanas eu incluí esse pedido nas minhas orações. Eu não tinha esse pedido. Veja como a Bíblia ensina a gente. Eu passei a incluir: Senhor, me torna mais humilde. Tenho pedido isso a Deus. Como qualquer pessoa, também luto com isso. Me torne mais humilde. Nós temos que pedir. É como o alcoólatra. Ele de si mesmo não tem como se curar. Ele precisa de um poder superior para fazer isso. Nós precisamos de um poder superior para esvaziar o nosso eu. Eu mesmo não tenho como me esvaziar. Eu preciso de um poder superior para me esvaziar de mim mesmo. Me livrar de mim mesmo. Eu sou o meu maior adversário. Eu sou o meu maior problema para chegar no céu. Sou eu mesmo. Eu só perco o céu por mim mesmo. Eu sou o meu adversário e eu tenho que pedir para Deus: Senhor, me livra de mim mesmo. Porque um lado meu quer se salvar e o outro quer me destruir. Aceite, deixa o seu orgulho ser ferido. Por quê? Porque só pode ferir orgulho onde há orgulho. E o que Deus quer acabar é com orgulho. Então fala: mas meu orgulho foi ferido. Mas o que Deus quer acabar é com orgulho. Então, se o orgulho foi ferido, é porque há orgulho a ferir. E Deus está trabalhando. Está sendo humilhado? Compenetre-se. Deus está trabalhando comigo. Deixa eu me deixar humilhar. Aceite a situação. Seja humilde. Seja aquele que serve, não quem está à mesa. Diante de quem quer que for. Primeiro passo, pedir. Segundo, aceitar. Terceiro passo, buscar. Buscar é diferente de pedir e de aceitar. Porque quando eu busco, eu vou ao encontro de uma coisa. Primeiro eu peço a Deus em oração que Ele me torne mais humilde. Eu estou pedindo. Depois aparece uma situação em que eu sou humilhado e eu tenho que aceitar aquela situação. Deus está trabalhando o meu caráter. Mas o terceiro passo é mais difícil. Busque a situação de humilhação. O que Jesus fez? Tirou a túnica, pegou a toalha, botou água na bacia e foi de encontro à situação e foi lavar os pés dos discípulos. Ele buscou a situação. Como é que eu faço isso na minha vida? Seja você aquele que para ajudar a pessoa que está trocando pneu. Seja você aquele que está na fila e vê uma pessoa passar à sua frente. Seja você aquele que não reclama e fique quieto e ainda dá um sorriso. Difícil? Você está buscando a situação de humilhação. Tomou uma fechada no trânsito? Manda ir com Deus, dá um sorriso.
Você foi de encontro à situação. Você buscou a situação. Isso é tão importante que depois que comecei a estudar isso aqui, eu comecei a tentar aplicar. Aí apareceu uma oportunidade, esses dias antes eu não me tocava com isso, mas agora eu estou com esse assunto na cabeça. Apareceu aí, semana retrasada, o meu boy foi trabalhar gripadíssimo. E estava fazendo frio e chovendo um dia desse. Ele estava muito gripado. Estava lá fungando lá, e ele tinha que fazer serviço de banco. Eu passei, vi, ia para a minha sala, quando eu comecei a subir, pensei, opa, voltei. Fui lá e falei, você está gripado pra caramba, hein, rapaz? Falei, faz o seguinte, me dá aqui a pasta com as contas do banco, que eu vou lá no banco, eu pago as contas para você hoje. Ele ficou me olhando assim, sem entender nada. Falei, me dá aqui, eu vou ao banco, eu pago as contas para você. Só que você vai fazer o seguinte, enquanto você não ficar sem fazer nada, eu tenho esse livrinho aqui, peguei o Caminho a Cristo, falei, fica lendo esse livro aqui para mim, que quando eu chegar eu vou te perguntar algumas coisas desse livro. Ah, tá bom. Aí ele ficou lá lendo. Aí eu fui lá para o banco, e pior que eu tinha um compromisso, depois tinha que sair. Mas eu falei, bom, 15, 20 minutos dá tempo, dei azar. Cheguei no banco, uma fila quilométrica. Eu falei, Senhor, logo hoje, fui me meter a ser humilde logo hoje. Podia ser humilde amanhã, mas hoje, aquela fila, eu sou impaciente, Deus tem que tratar isso comigo, eu sou irrequieto, impaciente, é meu temperamento. Eu detesto fila, eu não aguento fila. Entendeu? Eu ali nervoso, tal, impaciente, e a fila lotada, daqui a pouco estou ali pensando, bom, vou perder o compromisso, eu saio da fila e não pago as contas, o que eu vou fazer? Enquanto eu estava pensando, a gerente veio, vindo, eu não ia ao banco há muito tempo, ela falou, doutor Mauro, o senhor aqui, que milagre é esse, aquela brincadeira, vem aqui na minha mesa que eu quero falar com o senhor. Eu falei assim, não, mas eu vou perder o lugar na fila, eu estou com esse negócio aqui, com a pasta, né? Mas o senhor que está vindo hoje, não, eu tive um problema aí, estou fazendo os pagamentos aqui. Não, vem aqui à minha mesa. E segurou assim no meu braço. Aí eu fui, né? Quase que ela me arrastou, sentei, ela falou, não, você não vai ficar na fila, me dá aqui. Aí chamou a funcionária, falou, vai lá no caixa, passa isso aqui, tudo enquanto a gente conversa aqui um pouquinho. Aí fiquei conversando com ela ali, a funcionária foi lá, pagou tudo, voltou, me entregou a pastinha. Eu fui embora, cheguei na calçada, falei, Senhor, mas desse jeito, assim fica fácil demais, né? Bom, fiz isso. Amigos, 3 ou 4 dias depois eu cheguei no escritório, e estou conversando, a minha secretária está rindo e fala assim, esse boy é uma figura, doutor Mauro. Eu falei, por quê? Você lembra aquele dia que o senhor foi no banco? Eu falei, lembro. Falei, vou lhe contar uma coisa porque eu dei risada demais. O doutor Rogério chegou, se eu tinha ido ao banco, perguntou do senhor. Ele falou assim, ah não, ele vai demorar um pouco porque eu mandei ele lá no banco fazer os pagamentos. Vai demorar um pouco porque ele foi fazer um serviço para mim. Mas amigos, tirando a brincadeira agora, como foi gostoso poder aplicar o que a gente está estudando. Eu tive que aplicar. E estou tentando viver assim esses dias. Estou tentando buscar a situação onde você possa fazer. Agora, vocês deram risada, agora eu vou falar uma coisa séria. Isso antes de ontem. Hoje é na sexta-feira. Eu perguntei para ele como é que estava o livro lá que eu dei para ele ler. Ele falou, tá legal, estou gostando. Eu falei, você está lendo mesmo, rapaz? Não, eu estou lendo, sério, sim. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Peguei o kit de DVDs, estudo bíblico, tirei um só, porque eu falei, se eu der os 8, ele dá um de cada vez, né? Para ver se ele vai assistir. Porque na segunda eu ia perguntar, leva esse DVD para casa e dá uma assistida lá. Aí ele viu a capa, viu que era o senhor que está aqui, eu falei, sou eu, leva lá e assiste, vê se você põe e me fala, tá? Chegou na segunda-feira, ele entrou na minha sala e falou assim, doutor Mauro, legal pra caramba, viu? Falando sério. Pô, eu não sabia que o senhor falava tão bem. Quase que eu respondi para ele assim, pois é, não devia nem fazer serviço de banco, né? Mas segurei. Amigos, hoje a minha secretária, hoje à tarde, entra na minha sala e falou assim, doutor Mauro, ele me contou que assistiu ele, o pai dele, a mãe dele e o irmão dele, no final de semana assistiram o seu DVD. Então, semana que vem já estou preparado com o número 2 para dar para ele. Vejam como uma brincadeira onde pode dar. Então, terceiro passo é buscar. Eu tenho que buscar a oportunidade de fazer, de servir. Mais do que orar, do que aceitar a situação de humilhação, eu devo ir de encontro à situação onde eu possa exercitar, porque isso é um exercício de humildade. Eu tenho que exercitar. Para acabar, último passo, quarto passo, refletir sobre Jesus Cristo, o seu amor e a cruz. Isso tem que ser uma reflexão diária. Todos os dias nós temos que pensar no que Jesus fez por nós, como Ele fez. É a única maneira de entender como Ele nos amou.
Último verso da noite, último verso. Filipenses capítulo 2, é um verso muito conhecido, mas sempre vale a pena rememorar dentro desse tema aqui. Eu tenho procurado ler esse verso, se eu não conseguir todos os dias, eu vou tentar ler todos os dias esse verso. Filipenses 2, do verso 5 ao 8, muito conhecido, diz: de sorte que haja em vós o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, o que ele fez? Se esvaziou, olha aqui, se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A gente tem que meditar todos os dias sobre isso aqui na vida. Ser como Jesus, ter o mesmo sentimento que houve nele, humilhar-se. Ele, sendo Deus, se fez como homem, e sendo como homem, foi humilhado até a cruz. Refletir sobre isso é um processo de educação. Amigos, ninguém vai se tornar humilde de um dia para o outro, nem com uma oração. Tornar-se humilde é um processo que pode demorar anos de exercício, de a gente exercitar a humildade, buscar a situação. Quando, diante da cruz de Jesus, eu li isso num livro, eu gostei demais. Ali dizia que, diante da cruz de Cristo, existe uma porta tão baixa, tão baixinha, que você, para passar para o outro lado e ir para o céu, você tem que se arrastar, de tão baixinha que a porta é. Você tem que se humilhar de tal maneira para rastejar. Quem não conseguir passar por essa portinha não vai entrar no céu. A gente tem que se humilhar como Cristo, no bom sentido dessa palavra. E para encerrar, a história de um casal de velhinhos, que desde o início da vida, os netos presenciaram uma coisa que desde que eles se casaram. Eles, quando se casaram, criaram um joguinho entre os dois. Um jogo. Então, era uma palavra, neuqueave, uma palavra. E o jogo deles era o seguinte: um escrevia essa palavra em qualquer lugar, e escondia em qualquer lugar, e o outro tinha que achar. Quando o outro achasse, tinha que fazer a mesma coisa, tinha que escrever essa palavra escondida, para o outro achar. E eles passavam a vida brincando assim, os netos viram, os filhos, ninguém entendia, mas era uma brincadeira dos dois, só os dois entendiam. Neuqueave. Então, chegou um ponto, para ficar mais interessante, para o outro não achar rápido, eles escreviam, às vezes abriam um açucareiro e escreviam com o dedo dentro do açucareiro, neuqueave, e fechava a tampa. Quando é que o outro ia achar? Ia demorar, né? Escreviam todos, às vezes no espelho do banheiro, depois de tomar banho, na fumaça do espelho. Lógico que depois que o banheiro seca, desaparece a palavra, se o outro não achasse rápido. Mas a brincadeira era não achar. Escondiam nos lugares mais incríveis a palavra neuqueave. Quando o outro achava, eles se beijavam, se abraçavam e continuava a brincadeira. Agora é minha vez, esconder. Passaram uma vida escondendo essa palavra neuqueave. Era bilhetinho dentro do sapato que o outro não usava. Nos lugares mais difíceis de achar, escondiam a palavra. A vida foi passando, os filhos vendo aquilo, os netos, e um amor maravilhoso entre os dois. Foram envelhecendo juntos com essa brincadeira, toda a família vendo essa brincadeira. E eles perguntavam: o que quer dizer isso? Eles diziam: não interessa, isso é uma coisa nossa, minha e dela. Nunca explicavam. Foram envelhecendo, até que um dos dois, muito velhinho, ficou no hospital e faleceu. No luto da família, a família toda chorando em volta ali do caixão, e você vê todas as flores que ornamentavam o caixão, todas tinham uma fita cor-de-rosa escrita neuqueave. Todas, pela última vez. Até que um neto não se conteve e disse: vô, mas o que afinal de contas quer dizer isso? Lhe disse ela: vai ler pela última vez agora. É a minha última homenagem. E o neto perguntou: o que quer dizer, vô? Ele disse: é uma sigla que nós dois bolamos, as iniciais de uma frase, neuqueave. Nunca esqueça o quanto eu amo você. Seria apenas mais uma história bonita se eu não me lembrasse que há 2000 anos atrás essa palavra foi escrita com sangue. É só você olhar para a cruz que você vai ver escrito lá, neuqueave, em sangue. Jesus deixou para nós: nunca
esqueça o quanto eu amo você. Escrito com sangue. Não se esqueça disso para o resto da sua vida. Na próxima quarta, ainda vamos falar outros aspectos do amor ao próximo. Não perca, a gente tem muita coisa ainda para desenvolver.